Aí. Vocês só confirmam para mim se vai aparecer a apresentação. Tá aparecendo. Beleza, então. Hoje a gente vai começar, então, deixa eu só colocar aqui uma apresentação. Aí. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o histórico, primeiro dos hospitais e depois da farmácia hospitalar, porque os dois não aconteceram juntos. A gente não tem um histórico que traga os dois juntos desde o começo. Na verdade, a primeira farmácia hospitalar que a gente tem notícia no mundo, ela aparece, e eu digo farmácia como local, né? Separado, tudo certinho. Então, ela aparece bem depois de aparecer os primeiros chamados hospitais. Então, a gente vai ver um pouquinho da evolução do hospital e mais à frente a evolução da farmácia hospitalar, tá? Então, daí já tendo a primeira farmácia hospitalar de verdade, né, nos moldes que a gente tem hoje, a gente também vê uma evolução. Então, a gente vai ver isso de uma forma separada, ok? Deixa eu ocultar aqui. Então, primeiro, de onde vem a palavra hospital, né? Então, tem duas origens que se misturam. A primeira delas viria do latim, da palavra hóspes, que quer dizer hóspede, né? Então, a gente tem que imaginar que lá na antiguidade não existiam grandes cidades, era tudo vilas, né? Pequenas vilas que eram ligadas muitas vezes por uma estrada, tal. E muitas vezes as pessoas precisavam ir de uma vila para outra, né, para fazer alguma coisa, às vezes para uma compra, uma troca de produtos, seja lá o que for. E mesmo aquele pessoal que morava no campo e que precisava ir nas pequenas vilas para fazer algum tipo de serviço, né? Então eles ficavam abrigados muitas vezes em casas que eram, vamos dizer assim, eram feitas para receber esse tipo de pessoa que estava de passagem. Então, vem daí, né, essa questão do hóspede, né, e a gente associar com o hospital. Porque o hospital também não deixa de ser uma casa de passagem, né? Então, a gente precisa, hoje, né, a gente precisa do serviço, deixa eu só abrir que chegou alguém, a gente precisa de um serviço de saúde, a gente vai para um hospital, faz o tratamento necessário e volta para casa, né? Então a gente fica, entre aspas, hospedado lá por um período pequeno de tempo, graças a Deus. E também a gente tem uma origem do grego, quando a gente, né, vê lá na Grécia Antiga, se associava o que a gente conhece como hospital com a palavra nosocômio. Aqui no Brasil, essa palavra, inclusive, foi utilizada até, acho que mais ou menos a metade desse século passado. Era comum a gente ver, principalmente quando a gente fala de hospital de longa permanência, tipo um hospital de doentes mentais, como a gente tinha antigamente, ou um hospital para tratamento de hanseníase. Muitas vezes o hospital era chamado de nosocômio. Depois foi se perdendo isso pelo tempo, mas até há pouco tempo a gente utilizou. E na Grécia, né, e na língua grega, a gente tinha vários termos diferentes para tratar várias situações diferentes. Então, só vou pegar alguns aqui para vocês verem. Também não precisa se preocupar que não precisa decorar, que isso não cai em prova, né? Então, se chamava nosocômio mesmo um lugar para tratar doentes, mas se fosse, por exemplo,
Um orfanato se chamaria de orfanotrofium, um asilo para pobres, tocodóquium, e assim por diante. Então, dependendo da, digamos assim, variação, né, dessa casa de recebimento de pessoas, se utilizava termos diferentes. Só para vocês saberem que do grego também surgiu a palavra hospitium, lugar de recebimento de hóspedes, recebimento de pessoas, e dessa palavra que se acabou se criando, né, os termos hospício, estabelecimentos ocupados permanentemente por enfermos pobres, incuráveis e insanos, e até há pouco tempo se utilizava muito essa palavra, né, hospício. Originou também a palavra hospital, casa reservada para tratamento temporário de enfermos, e a palavra hotel também. Então, estabelecimentos ocupados por pessoas em trânsito, né, de uma forma geral, essa palavra também se originou do grego hospitium. Então, esse termo pode ser utilizado, né, hotel, pode ser utilizado às vezes para denominar um hospital. Se vocês forem para a França, vocês vão ver que em vários locais lá, você vê lá aquela plaquinha com a cruz vermelha, não sei o quê, e escrito hotel. E daí você vai dar uma olhada melhor e você vê que, na verdade, é um hospital e não um hotel, né, de recebimento de hóspedes, como a gente conhece bem. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Na França, que às vezes se utiliza essa palavra. Então, o primeiro e mais famoso hospital francês, que fica em Paris, ele se chama, até hoje, Hotel Dieu. Ele é um hospital, mas tem nome de hotel, ok? Então, um pouquinho de cuidado. Vamos lá para a Babilônia. Então, lá na Babilônia, tinha uma situação bastante interessante, e não que isso seja um precursor de um hospital, até porque essa situação que a gente vai falar aqui acontecia ao ar livre, então a gente não está falando de um estabelecimento, de uma estrutura física, né? Mas vários autores acabam associando isso ao primeiro. Só abrir aqui ao precursor, vamos dizer assim, dos hospitais, porque lá na Babilônia, o Heródoto, um grande historiador, ele conta uma história que acontecia, que seria mais ou menos o seguinte: as pequenas cidades, as vilas, né, elas se reuniam praticamente todas dentro de uma praça central. E isso acontece até hoje, né? Se vocês forem ver a origem de várias cidades aqui no Brasil, elas aconteceram, né, naquela praça central, que era a praça da igreja. Muitas vezes a igreja é o local de início de uma pequena vila, que depois se transforma numa cidade. Então, se vocês forem dar uma olhadinha aí nas cidades do interior, por exemplo, vocês vão ver que o ponto central sempre tem uma igreja e tem a praça que está na frente da igreja. Então, nessa praça de central da cidade, lá na Babilônia, existia uma situação que era a formação de um mercado, né? Então, os produtores iam até essa praça, levar seus produtos e acabavam vendendo, trocando com outras pessoas que estavam ali na praça também, pessoas que passavam e tudo mais. E dentro dessas praças, então, acontecia uma situação interessante. As pessoas doentes iam para lá e ficavam lá no meio da praça, e as pessoas que passavam por elas eram obrigadas a perguntar o que elas tinham, o que elas estavam sentindo, tal. E essas pessoas doentes então falavam o que elas estavam sentindo, quais eram os sintomas, como que elas estavam, né? Como que essa doença estava se comportando, e as pessoas então contavam as suas histórias. Eu já passei por alguma coisa semelhante. E o que você fez? Eu tomei
chá de tal coisa, fiz um preparado lá de ervas, tomei e melhorei. Então, tinha essa obrigatoriedade das pessoas verem uma pessoa doente e passarem as suas informações, né? Então, passarem o que elas tinham sentido também e o que elas tinham feito para se curar. Não é um hospital, mas seria um precursor, né? Porque tem ali a relação, né, de, entre aspas, né, o paciente e o médico. Obviamente não tinha o médico, né, mas alguém que auxiliava muitas vezes no diagnóstico e no tratamento da doença. Então, aqui é a primeira informação que a gente tem de algo que é um precursor dos primeiros hospitais. Quando a gente vai para o Egito Antigo, a gente já tem uma situação bastante interessante. Egito, né, deuses, não era um deus só, então cada um dos deuses era responsável por algum tipo de situação. Então, deus da saúde, deus dos ventos, deus do não sei o quê, e obviamente tinha um deus que era o responsável, vamos dizer assim, pela saúde. Então, Saturno, né, responsável por... O Saturno, na verdade, ele é o nome grego. Eu não tenho o nome egípcio desse deus, mas seria correspondente a Saturno. E tinha os templos, então, que eram dedicados a esse deus, e esse deus, então, teoricamente, na religião deles, né, na visão deles, era o responsável pelas doenças e pela saúde, então, pela manutenção da saúde. Então, dessa forma, os templos acabavam virando hospitais, porque o que acontecia? As pessoas doentes iam até esse templo para rezar, para pedir, né, de que o Deus restabelecesse a saúde delas, e muitas vezes elas ficavam lá no próprio... tem alguém com o microfone aberto aí. Então, o que acontecia? As pessoas acabavam ficando lá dentro, né, esperando um restabelecimento da saúde. Dessa forma, o que acontecia? As pessoas que trabalhavam nesse templo acabavam cuidando dessas pessoas. E isso foi se desenvolvendo, e as escolas médicas da época foram se desenvolvendo ali dentro desses templos, porque as pessoas trabalhadoras dos templos, né, elas acabavam cuidando dos doentes, e dessa forma elas se especializavam. E dessa forma também acontecia de, né, se ter, então, essa preparação das pessoas para que elas se tornassem o que a gente chamaria hoje de médicos. Na Grécia, a gente tem a mesma situação. Os templos acabam sendo... se transformam em hospitais também, da mesma forma que no Egito, sendo que, no caso da Grécia, o deus da saúde, da medicina, é chamado de Esculápio ou de Asclépio. A situação era a mesma, acabava que, por conta das pessoas que iam para dentro dos templos para pedir ajuda, pedir auxílio, tinham pessoas que ficavam lá dentro auxiliando esses doentes. E essas pessoas, então, acabavam por se transformar no que a gente chamaria de médicos. E os templos passavam a ser hospitais. Acabavam ficando cheios de pessoas doentes sendo tratadas lá dentro. Nessa época, já se pensava nessa situação, né? Então, os novos templos que eram construídos, eles já eram construídos pensando na questão da arquitetura, né? Onde construir esses templos, já que a gente sabe que as pessoas vão vir para esses templos para serem curadas. Então,
o ambiente, né, o ar que tem ali dentro desse templo, ele precisa ser renovado constantemente, né? Esses templos eles não podem estar próximos a locais que tenham um ar que seja maléfico, né? Então não pode ficar perto de um pântano, por exemplo. Tem que ter, então, um ar puro, tem que ter essa renovação constante do ar para levar as doenças para longe, tem que ser num local onde esse ar que seja levado para longe não vá para as cidades, né? Vá para lugares desertos, tem que ter água, né? Água corrente, porque vai precisar de muita água. Então começou-se a pensar na construção, né? Onde construir, né? Tendo as melhores características para poder realizar essa atividade de cura dos doentes. Então foi um princípio também, né? De, digamos assim, já que a gente vai tratar doentes, vamos ter a melhor estrutura física para que colabore com a melhoria de saúde dessas pessoas. Na Grécia, a gente tem também o Hipócrates, né, o pai da medicina, que escreveu 43 livros diferentes sobre doenças e tudo mais. Então, teve um desenvolvimento bastante grande naquela época em relação à medicina e diagnóstico e tratamento de doentes. Passando para a Índia, a gente olha a Índia hoje e a gente vê um país de terceiro mundo, né? Um país com uma população gigantesca que vive muitas vezes numa situação não muito boa de condições, né? Água, esgoto, falta, né? Muita coisa, mas lá na época que o Buda era vivo, né? E ele existiu realmente, ele foi uma pessoa bastante ativa, ele teve um controle bastante grande sobre a Índia. Ele fez uma coisa bastante interessante. Ele se voltou muito para a saúde da população, né? Então ele conseguiu que ocorresse a criação de vários hospitais. Então, praticamente toda a cidade tinha um hospital para tratar os seus doentes, tratar a sua população. E cada 10 cidades, né, tinha um médico responsável. Então, vejam só, se a gente for ver em relação a hoje, é uma coisa assim meio absurda, né? 10 cidades de responsabilidade de um médico só. Mas para a época era um avanço bastante grande em relação à saúde da população. Então, o fato de ter hospitais, né, em todo lugar ter hospital e ter responsáveis por, né, tratamento das pessoas dentro desses hospitais era uma evolução bastante grande. Pulando ainda para o Japão, a gente tem duas situações interessantes. A primeira delas é que existiu, né, a criação de um primeiro hospital no Japão. O Japão sempre uma civilização bastante fechada, né, bastante cerrada em si mesmo. Então não se tinha muita notícia a respeito do Japão da antiguidade. Hoje que a gente tem bastante informação dessa antiguidade, mas na época praticamente outras civilizações não tinham muita informação. Mas sabe-se que em 758 a imperatriz Komio ela criou o primeiro hospital. Então, o primeiro hospital japonês também é bastante antigo. Em 1542, a gente teve uma situação, a época das navegações, das descobertas e tudo mais. Alguns navegantes portugueses passaram por uma tempestade e eles foram levados para a costa do Japão e acabaram, então, chegando num determinado ponto do Japão, né, com as suas embarcações, e ali eles, entre aspas, descobriram o Japão. Né? Então, da mesma forma que eles descobriram, entre aspas, o nosso país, eles descobriram o Japão.
Ou seja, eles chegaram lá e acabaram tomando posse de uma certa parte do país, uma pequena região, mas acabaram tomando posse. E dessa forma, o que aconteceu? Como em qualquer descoberta que os portugueses faziam, eles tiveram, então, fizeram o mesmo tipo de ação que eles fizeram em todos os lugares que eles tomaram posse. Levaram para essa parte, então, pequena do Japão, toda as suas características portuguesas. Então, tem um pequeno lugar lá no Japão que, se vocês forem visitar, vocês vão ver que a arquitetura é muito semelhante à arquitetura portuguesa. Vocês vão ver várias ruas lá que têm nomes. Os nomes das ruas são nomes em português. Aquela região, não sei se ainda hoje tem, mas a língua portuguesa era utilizada, algumas palavras da língua portuguesa eram utilizadas, e eles fizeram uma coisa que faziam com todos os locais onde eles tomavam posse. Eles levaram, então, a Igreja Católica, né, para fazer um processo de transformação, né, dos habitantes locais em católicos. Então, era uma coisa que era feita em todo lugar. Então, existe uma pequena área do Japão que é católica até hoje. Levaram, então, toda uma quantidade bastante grande de religiosos, tudo mais, e construíram uma igreja, né? E, assim, e quem foi para lá foi São Francisco Xavier, inclusive. Então, construíram uma igreja para catequizar os japoneses daquela região. E uma coisa que acontecia na época é que sempre junto da Igreja Católica, existia um hospital, comandado pela Igreja Católica também. Então, o que aconteceu? Foi construída a Igreja Católica e foi construído um hospital. Então, vários religiosos foram para lá e tomaram conta da religião e da saúde da população. Depois, eles acabaram sendo expulsos de lá, mas todo esse legado que eles deixaram lá foi passando o tempo e as coisas foram sendo incorporadas naquela população. Então, tem várias coisas portuguesas ainda lá nessa pequena parte do Japão. Roma Antiga, então, sempre se fala que Júlio César deu grande dignidade à profissão médica, concedendo cidadania romana a todos os médicos. Então, a história conta isso, né? Que Júlio César era muito bonzinho, então, e ele prezava muito pela saúde da população, e então todo médico que quisesse ter cidadania romana, né, poderia ir para Roma, que ele daria cidadania. Na verdade, não era bem isso que acontecia. O que acontecia era o seguinte: o Império Romano ele só queria se expandir, então eles guerreavam com todo mundo para tomar territórios e tudo mais. Aí, a cada território que eles iam, né, eles escravizavam a população, levavam muitas vezes parte da população como escravo para Roma, para que esses escravos fizessem o trabalho pesado. E o local que tinha sido conquistado também acabava utilizando essa mão de obra desses escravos. Júlio César pensava o seguinte: não, tem médico nos locais onde nós conquistamos, então eu vou pegar esses médicos, vou dar essa cidadania para eles, vou levar eles para Roma, para que, na verdade, eles trabalhem para nós, romanos, para tratar e restabelecer a saúde dos nossos soldados, né? Nós precisamos desses soldados bem, então, se um soldado for ferido, ele é trazido para Roma e esses médicos que estão lá, então, vão cuidar desses
pacientes, né, que são os nossos soldados, porque nós precisamos desses soldados para conquistar novos territórios. Então não é gentileza, vou dar cidadania porque eu sou bonzinho, não, é porque realmente ele precisava de restabelecimento rápido dos soldados, porque os soldados pudessem fazer então o seu trabalho de guerrear e conquistar novos territórios. Nessa época tem o Vitrúvio, um arquiteto bastante famoso, né, na época, que começa a pensar nesses locais, então, onde são tratados os soldados, né, construir, então, ambientes que também ajudem a restabelecer a saúde desses soldados mais rapidamente. Então, ele começa a pensar em questões de estrutura física, como fazer essa estrutura física de forma a favorecer o restabelecimento da saúde, como fazer também aproveitar até as próprias questões ambientais, né? Então eles sabiam que o sol, quando batia nos locais, eles evitava o crescimento de micro-organismos, de bolores e fungos e assim por diante. Então Vitrúvio começou a pensar nisso, né? Ventilação boa, né? Temperatura mais ou menos constante e ação do sol. Então, aqui a gente tem um desenvolvimento de uma estrutura física de um hospital, como era o hospital lá da época, né? Que inicialmente eram só enfermarias, grandes enfermarias, né? Onde os soldados eram tratados. Depois ele foi desenvolvendo isso, né? Essas enfermarias acabavam então tendo algumas características diferentes, que no caso seriam a criação de cozinhas e das primeiras farmácias. As primeiras farmácias eram, na verdade, depósitos de produtos, né? Mas que já eram precursores das farmácias também. Tinham também, além desses hospitais que eram desculpe, que eram para tratamento dos soldados, existiam os hospitais que eram realizados, então criados para tratamento dos próprios escravos. Os escravos também eram mão de obra importante, né? Então eles não podiam ficar doentes porque acabavam trazendo prejuízo para o Estado, né? Então eles tinham que estar sempre com boa saúde para poder trabalhar e trazer benefícios para o Estado. Então existiam hospitais, obviamente, muito menos organizados, muito menos pensados, né? Como os outros hospitais dos soldados, mas existiam esses hospitais, então, para tratamento dos escravos, e tinha lá um médico que muitas vezes era um médico que tinha vindo de fora, mas que tinham percebido que talvez ele não tivesse um conhecimento muito grande, não tivesse uma serventia muito grande para tratar os soldados, e ele acabava, então, cuidando desses escravos. Aí o que acontece? Tem toda essa questão do desenvolvimento, né, do cristianismo, que se desenvolve também bastante ali no Império Romano, e um decreto faz com que passa, na verdade, todas as instituições hospitalares para a responsabilidade da Igreja Católica. Então, a partir desse decreto ali de Constantino, a Igreja Católica passa a assumir, então, a saúde do Império Romano. Então, a Igreja Católica, nesse momento, e depois isso se espalha por toda a Europa e por todo o mundo, na verdade, né? Nesse momento, então, tira-se do Estado a obrigatoriedade de tratar da população, né, e ter condições físicas, principalmente para tratar dessa população. Isso passa para ser responsabilidade da
Igreja Católica. Quem toma isso para si são as diferentes congregações religiosas, então a gente vê lá várias congregações diferentes. Então, até hoje a gente vê os hospitais vicentinos, os hospitais beneditinos, as santas casas, né? Então, tudo isso, diferentes organizações dentro da Igreja Católica, diferentes grupos religiosos acabaram assumindo diferentes ações. Então, São Vicente de Paulo, por exemplo, que são os vicentinos, ele se ligava mais com a questão da assistência para determinadas doenças. Os beneditinos, né, para outros tipos de doenças. E assim a gente teve vamos dizer assim, um fatiamento da saúde entre as diferentes congregações dentro da Igreja Católica, mas de uma forma geral, a Igreja Católica acabou tomando parte disso. Isso aconteceu e ocorreu por muito tempo, sendo uma situação praticamente exclusiva da Igreja Católica. Com o passar do tempo, que voltou um pouco para o Estado, mas a gente já vê lá na frente. Falando um pouquinho lá do Oriente Médio, né? A gente tem hospitais em Bagdá, Damasco, no Cairo, que são bastante antigos e alguns deles existem até hoje. O Hospital Al-Mansur, por exemplo, ele está em funcionamento até hoje. Tinha algumas características diferentes por causa da questão religiosa do Oriente Médio, né? Então, enfermarias separadas para mulheres, principalmente, né? Então, enfermarias para mulheres sendo tratadas só por mulheres, né? Até hoje tem em alguns países ali essa separação bastante grande. Homem não pode tratar mulher, mulher, né, tem que ser tratado por mulher, e assim por diante. E naquela época, então, já no Oriente Médio, já se tinha essa questão, né, das enfermarias separadas, além de outras coisas, vamos dizer assim, modernidades que foram surgindo, como enfermarias para convalescentes, então aquelas pessoas que já estão se curando e não devem ficar junto daquelas pessoas que estão no início ainda de tratamento. Especialidades médicas, então enfermarias para determinadas doenças separadas, né? Ambulatórios, então locais só para atendimento rápido e muitas vezes o paciente já é liberado ali mesmo. Cozinha dietética, biblioteca, capela e asilo de órfãos. Então, muitas vezes, a família inteira acabava indo para o hospital, né? Às vezes, pai, mãe doentes, os filhos não. Podia acontecer de ocorrer uma situação de morte e as crianças já ficavam por ali. Enfermeiros de ambos os sexos, né? Então, enfermeiros para alas masculinas e enfermeiras para alas femininas. E mais algumas características interessantes, né? Doentes que tinham insônia tinham então música suave, que os músicos iam lá tocar para ajudar as pessoas a adormecerem, contadores de história e outras coisas mais. Então, aqui a gente já vê uma situação de um hospital bem mais estruturado, né? Com separações de alas, separações de estruturas para que se tenha uma segurança maior e se evite contaminação de diferentes pacientes. Indo para a Idade Média, a gente tem ali, então, na Idade Média, as grandes doenças, né? A peste negra e outras coisas mais. Então, a gente tem todo um processo de fechamento da Europa como um todo, e fechamento também do conhecimento, né? Então, o que a gente sabe da Idade Média? Pouca coisa. A gente sabe que é a Idade, né, negra, né? Período negro da história, porque era tudo muito obscuro. Então,
A gente tem algumas informações, tal, mas são poucas coisas. A gente sabe, né, que existiram as grandes epidemias e isso fez com que muitas vezes ambientes, né, estruturas fossem criadas, hospitais fossem criados, especialmente para tratamento destas doenças. Então, a gente tem, por exemplo, a criação dos lazaretos, que seriam, então, hospitais que recebiam exclusivamente pacientes que estivessem com a doença de Lázaro, né, que seria o mal de Hansen. Então, a grande sacada que a gente vê da Idade Média é isso, é a criação desses hospitais exclusivos para doenças, principalmente essas doenças infecto-contagiosas. E a gente percebe também lá no final da Idade Média que a igreja passa a perder sua exclusividade, né? E a partir de um determinado momento, os governos passam a puxar para si a responsabilidade da saúde das suas populações. Então a gente vê diminuir, né, tirar a exclusividade da Igreja Católica sobre a saúde das pessoas, né? Isso passar aos pouquinhos para os estados. E dessa forma, a igreja vai perdendo um pouco a sua força e os estados passam a, então, assumir essa responsabilidade. Se a gente for lá para a França, a gente vai ver o primeiro hospital de Paris, chamado de Hotel Dieu, como eu tinha falado para vocês, né? Foi fundado em 651. Então, ele está aqui nessa foto, nesse desenho, na verdade, né? Aqui está ele, né? Aqui é aquela igreja Sacré-Cœur, se eu não me engano. É um lugar bem interessante. Depois a gente vai ver um pouquinho disso, porque ele foi construído num lugar assim que seria o pior lugar do mundo para ser construído. Mas ele foi construído ali na época, em 651, por quê? Porque ele era, né, bastante distante da cidade de Paris. Então, era um hospital que inicialmente ele foi construído para ser isolado mesmo, né, para não ter um acesso muito grande das pessoas, para que não tivesse, segundo o pensamento deles, né, não tivesse muitas contaminações. Então, construíram fora da cidade. Hoje, esse hospital está dentro da cidade, está muito dentro da cidade. Então, claro, a cidade cresceu, ele está hoje rodeado de estruturas diferentes de todos os lados, e hoje ele é considerado o local onde ele está é considerado bastante ruim. Não se construiria um hospital no local onde ele está. A gente vê isso depois. Então, 651, ele foi construído de acordo com a arquitetura da época, né? Foi construído de acordo com o pouco que se sabia, né, a respeito de arquitetura hospitalar. Então, ele foi construído de uma forma que não era mais adequada. E o que aconteceu? Então, durante todo esse período de 651 até 1772, aconteceram vários incêndios, né? Primeiro que não tinha eletricidade, então muitas vezes a iluminação era feita com tochas, com velas, etc. E todos os processos, né, que precisavam de fogo de alguma forma ajudaram a que vários incêndios acontecessem. Então, em 1772, né, depois de vários incêndios, começou-se a pensar um pouquinho mais sobre tem alguma coisa errada, né? Por que esse hospital pega tanto fogo assim? Então, ali, em 1772, começou-se a pensar, né? O que pode ser feito para melhorar esse hospital, né? Essa estrutura física hospitalar, para que ele não venha a sofrer mais incêndios depois disso.
né? Então, aqui foi a primeira vez que começou-se a pensar na arquitetura não como mais um prédio, né? Mas um prédio diferente, um prédio com características diferentes que precisam ser levadas em consideração. Aqui só uma foto para vocês darem uma olhadinha do começo do século passado, na época das carroças ainda. E aqui uma coisa interessante, reproduções antigas sobre enfermaria do hospital. Se vocês derem uma olhada, tem várias coisas hoje que não caberiam para dentro de um hospital, né? Alguém sabe me dizer alguma? Alguém percebeu alguma coisa diferente, assim, que talvez hoje não pudesse ocorrer dentro de um hospital moderno? Ninguém viu nada? Vocês estão aí, né? Não caiu a... Duas pessoas deitadas na mesma cama, professor? Aham. Isso é uma das coisas, né? Imagine, hoje em dia isso não cabe, né? Mas na época eles não tinham noção, né? Então eles não tinham noção de transmissão de doenças, não tinham noção de praticamente nada. Se vocês olharem, tem outras coisas aqui. Então tem as duas pessoas, né, na mesma cama, aqui e aqui. Tem duas pessoas mortas aqui que estão sendo enroladas em um tecido, alguma coisa, e depois vão dar um fim nelas, mas ali mesmo dentro da enfermaria, né? A gente quase não vê janela, a gente então não vê muita ventilação, né? Vejam, tudo isso aqui é madeira, essas madeiras tudo cheia de reentrâncias, tudo mais. Hoje a gente não vê isso num hospital. Tudo é muito liso, né, para facilitar a limpeza. As camas são de metal para facilitar a limpeza. Paredes laváveis, mobiliário, se não for de metal, geralmente é de material lavável, sem reentrância, sem absolutamente nada. Imagino tanto de sujeira que não acumulava nessas colunas aqui, por exemplo, né? Então tem muita coisa que isso é uma representação da época, é como funcionava na época, porque não se tinha muita noção, né, desses problemas. Então vejam que teve uma evolução bastante grande. Aqui a gente tem um outro, aqui é de um hospital já não na França, mas na Alemanha. Mas vejam só, as camas uma do lado da outra, bem do ladinho, né? Aqui também uma pessoa morta sendo embalsamada, sei lá, mas dentro do local, né? Uma enfermaria gigantesca. Hoje uma enfermaria tem dois, acho que no máximo consegue ter 3 pessoas dentro de uma enfermaria. Mas até alguns anos atrás, até a década de 80, por exemplo, a gente tinha ali na Santa Casa, ali na Rui Barbosa, enfermarias que tinham pelo menos umas 10 camas. Grandes enfermarias com umas 10 camas, mais ou menos. Ou seja, isso foi se atualizando, né? E a coisa foi se modernizando de uma forma que hoje se sabe que uma enfermaria não deve ter muita gente, exatamente para evitar a transmissão de doenças, para evitar interferência de um doente no outro e assim por diante. Mas na época não se tinha muito essa noção. Então, tudo isso fez com que e a questão dos incêndios lá no hotel de Paris fez com que se começasse a pensar um pouquinho na questão da estrutura. O que a gente pode mudar de repente para ou num novo hospital que for construído, que coisas que têm que ser prestadas atenção para evitar, né, de ter incêndio e ter
um ambiente mais saudável para os pacientes também. Então, criou-se, e está aqui, algumas regras que, a partir daquele momento, começaram a se utilizar dessas regras pensando na construção de um novo hospital. Então, o Hotel Dieu, como ele já era construído, ele não foi alterado com essas novas regras que surgiram. Mas os hospitais mais recentes, os que foram criados a partir dali, eles passaram então a ter essa preocupação de se criar uma estrutura física que fosse então trouxesse melhorias para o ambiente hospitalar e, por consequência, melhorias para o paciente. São várias regras aqui. Eu vou deixar para vocês lerem todas, eu vou ler só algumas para vocês terem uma noção. Mas entendo então que desde 1700 e pouco até 1925, essas regras eram utilizadas na construção de um hospital. Isso, né, regras que foram usadas no mundo inteiro. Então, se vocês pensarem em alguns hospitais que a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, que foram construídos antes de 1925, vocês vão ver algumas coisas que a gente consegue perceber. Isso aqui é uma regra que, né, estava vigente lá na época e que foi seguida realmente. Então, pensem, né, as construções que a gente tinha até 1925, pelo menos, elas eram, na maior parte das vezes, construções horizontais, então, prédios de 1, 2, 3 andares, não eram prédios muito altos, a gente não tinha uma arquitetura que pudesse, né, se construir prédios muito altos, então normalmente os hospitais antigos eles eram mais compridos do que altos, né? Então eles cresciam mais na horizontal do que na vertical. Então, em cima disso, a gente vê, se a gente for olhar Santa Casa, por exemplo, Santa Casa toma uma quadra inteira e tem lá um prédio, a parte antiga, extremamente na horizontal, né? Se eu não me engano, são 2 andares só, e acho que um subsolo, mas são 2 andares só, se eu não me engano, então bastante comprido. Hospital Nossa Senhora da Luz, por exemplo, que acho que ele agora ele já não é mais hospital psiquiátrico como era antigamente. Eu não sei como é que está o Nossa Senhora da Luz. Ele era, eu fui estagiário lá, inclusive, então ele, na época que tinha atendimento psiquiátrico, ele era formado de 2, se não me engano, também 2 andares ou 3 andares, né? Um bloco principal formado de 3 andares, se não me engano, e vários blocos separados. Então, alas separadas para atendimento de vários pacientes. Então, tinha lá vários blocos, 3 ou 4 blocos, se eu não me engano, fazendo parte do conjunto do hospital. E dessa forma, então, essas regras elas passaram a valer, né? E todo mundo que construía um novo hospital tentava seguir o máximo possível. Isso foi até 1925, quando se percebeu que a engenharia, né, tinha se desenvolvido e era possível fazer outro formato de estrutura física, né? Então, passou-se a perceber que dava para fazer um hospital, por exemplo, vertical. Então, vamos só ver algumas coisas para vocês terem uma ideia. O hospital deve situar-se sempre que possível fora das cidades, em terreno seco e salubre. Então, preocupação com a questão, né, de onde vai ser colocado esse hospital. Não pode ser num pântano, não pode ser num lugar que não tenha ventilação, não pode ser num lugar que seja dentro da cidade, né? Naquela época pensava-se nas doenças como
problemas que não se tinha muita noção, né, de transmissão, não se sabia muito que tipo de doença que podia ser transmissível ou não, então era melhor situar o hospital fora da cidade. A área média deve alcançar 100 a 150 metros quadrados por leito, então vejam, né, diferentemente do que a gente viu nos desenhos ali, que as camas estavam uma do lado da outra, a partir daqui se falava que tinha que ter lá pelo menos uns 150 metros quadrados para cada leito. E se a gente... Eu conheci, né, eu estagiei também lá na Santa Casa, na época em que as enfermarias eram grandes, tinham lá uns 10 leitos, sei lá quantos, mas tinha acho que uns 10 leitos, e realmente, cada uma das camas tinha uma área no entorno dela bastante grande. E sem contar, né, a altura, né, o pé direito do prédio, né, devia ter acho que uns 4 metros de altura, ou mais que isso, talvez. Então, isso dava aí uns 150 metros, 100, 150 metros para cada leito. Para quê? Para que tivesse ar suficiente, né, para cada um dos leitos, sem ter um ar, vamos dizer assim, contaminado. Então, isso era uma coisa bastante importante. E que cada paciente ficasse bastante longe um do outro para evitar contaminações. Que mais? Algumas coisas assim, evitados pátios fechados, né? Se tiver pavilhões, né? Se tiver blocos diferentes, os blocos têm que ser distantes um do outro para que um bloco não venha de alguma forma contaminar o outro. O ar que passe, atravesse um bloco, não entre dentro do outro, e assim por diante. Então, alguém escreveu alguma coisa? Então, eram várias... Oi. Em relação à UTI, que você tem vários leitos que são do lado do outro, assim, mais de 10 leitos um do lado do outro. Certo. Isso a gente está falando de hoje, né? De hoje. E as UTIs, e tem todo um sistema, né? Então, pensa assim, uma enfermaria, né? Dentro de uma enfermaria tem troca de ar, tem filtro de ar na ventilação, esse tipo de coisa? Não tem. Já numa UTI tem, né? Primeiro que os pacientes, eles ficam separados, né? Eles não ficam lado a lado, sempre tem uma estrutura separando um do outro. E daí tem toda uma questão de preocupação com o ar, então tem filtros que tiram micro-organismos, tem toda uma arquitetura e todo um processo tecnológico que permite que isso aconteça. Tá? Mas por quê? Porque a UTI é feita, né, pensada em tudo isso. Vamos ter vários pacientes ao mesmo tempo e um não pode não pode contaminar o outro. Então, a estrutura é feita para isso. Já numa enfermaria, não. Numa enfermaria é um quarto onde tem lá 2 pessoas. Se tiver um ar-condicionado, às vezes nem tem, né? É muito, mas o ar-condicionado não faz essa troca e não faz essa esterilização do ar como acontece numa UTI. Então tem essa diferença. Ela é preparada para isso, ela é equipada para isso. Tá? Entendi. Então, boa pergunta, mas tem essa diferença porque a estrutura também é diferente. Tá? Então, cria-se uma estrutura que seja segura para ter várias pessoas ali. Tranquilo? Entendi, prof. Ok. Mas na época ali, né, mais atrás ainda, a gente nem tinha... mal tinha ventilador, acho que nem tinha ventilador, né? Porque acho que uma boa parte do tempo nem tinha eletricidade. Então, tinha que se pensar nisso, né? Já que nós vamos ter aí 10 pessoas num quarto só, vamos tentar deixar esse quarto o mais salubre possível, né? Aqui já se fala também da questão de evitar
móveis com reentrâncias, móveis cheios de coisas que possam acumular sujeira. Aqui já se fala da questão da umidade, né, que pode, de alguma forma, atrapalhar o tratamento de um paciente. Então, o local úmido pode ser fonte de crescimento de micro-organismo, né, e pode atrapalhar o paciente. Então, se pedia que se construísse hospitais não com o térreo construído diretamente sobre o solo, mas então levantar esse térreo. Então, se vocês olharem alguns hospitais antigos, vocês vão ver que eles não são construídos diretamente encostados na terra. Eles têm sempre um levantamento para evitar que o piso do térreo entre em contato direto com o solo, que pode ser úmido. E assim vai. Várias informações, né, algumas até bastante interessantes, né, tipo saneamento por meio de banheiros, bidês, água abundante e sifões. A gente tem que pensar que, na época, não era comum a existência de banheiros, né, como a gente conhece hoje. Então, para a época, isso era uma novidade, isso era algo bastante além do tempo, né? Mas várias informações importantes que deveriam ser verificadas para que, né, se pudesse ter um ambiente mais saudável. A partir de 1925, a gente tem, então, uma mudança bastante grande. Por quê? Porque em Nova York se constrói o primeiro hospital vertical do mundo, com 22 andares. Foi o maior auê, porque de início as pessoas não acreditavam que uma estrutura como essa fosse saudável, né? Então muitos pacientes tinham medo de ir para lá porque achavam que ia ter uma contaminação muito grande. Só que se percebeu que, né, isso era possível, e a partir dali os hospitais verticais começaram a surgir no mundo todo. A gente teve aqui no Brasil, o primeiro que surgiu foi o hospital, então, o Centro Médico da Faculdade de Medicina da USP. Então, mudou-se a forma de se pensar. Não precisa mais, então, ser aqueles hospitais compridos, com 2, 3 andares, porque a gente consegue, né, construir um prédio aí, como no caso, 22 andares, e ele pode ser seguro também. Então, a partir desse momento, né, isso passou a ser uma regra, e dessa forma, aquelas regras que existiam antigamente, até 1925, foram mudadas. Então, novas informações passaram a fazer com que esse tipo de estrutura física pudesse dar bons resultados, né? Então, algumas informações, né, que diziam que esse tipo de estrutura, que a gente chama de monobloco, porque ele é um bloco, né, mono, né, então um bloco só. Então, algumas informações que diziam que deveria ser construído dessa forma. Tem algumas aqui, eu vou ler algumas para vocês também. Por exemplo, economia de construção e manutenção. Então, pensando, né, que o piso de um andar é o teto do andar abaixo, né? Então isso é uma economia na hora de construir. Facilidade de transporte e movimento dentro do hospital, né? Tanto de pessoas quanto de material. Então imaginem que um hospital de 22 andares precisa de elevadores, né? Então para você ir de um local para outro, você vai se deslocar pouco, né, até o elevador vai fazer o serviço de te levar até o andar que você quer, e lá você vai se deslocar rapidamente. Diferente de hospitais anteriores, que muitas vezes você tinha que andar, percorrer corredores, né, e perder muito tempo nesse deslocamento. Então, isso fez com que
esse tipo de hospital acabasse se tornando mais frequente. Concentração de tubulações hidráulicas, térmicas, de esgoto, eletricidade, está tudo muito ali, né? Dentro daquela estrutura compacta. Então é muito mais fácil de se fazer a manutenção e tudo mais. Possibilidade de bons serviços operatórios, raio-x, fisioterapia, fisiodiagnóstico, laboratório, tudo dentro da mesma estrutura. Muitas vezes o que a gente via nos hospitais anteriores a esses, né, é que, por exemplo, a sala de raio-x ficava longe, né, porque tinha que evitar a exposição das pessoas ao raio-x. Então, para levar a pessoa até lá, muitas vezes tinha que se deslocar bastante para chegar até ela no raio-x, que era bem isolado, né? Aqui não, aqui se percebeu que o raio-x poderia ser dentro de um andar, né, e que isso não ia afetar as pessoas em volta, porque você poderia revestir esse local, essa sala onde está o equipamento de raio-x, com uma camada de chumbo, e isso ia proteger as pessoas em volta da incidência do raio-x, porque o chumbo não ia permitir que o raio-x se espalhasse. E assim por diante, né? Então, quanto mais alto a gente tem que pensar, né? Quanto mais alto o andar, menos mosca, menos insetos vai aparecer, menos ruído, menos poluição, e assim por diante, né? E, por consequência, fica muito mais fácil de administrar uma estrutura dessas, ao invés de administrar uma estrutura bastante comprida, bastante longa. Então, só se percebeu vantagens em relação a isso. E dessa forma, esse tipo de estrutura passou a ser mais comum, né? E as estruturas horizontais deixaram de serem construídas. Por quê? Porque, além de tudo, né, você consegue construir um hospital gigantesco, com vários andares, em um terreno bastante pequeno. E os anteriores precisavam de terrenos muito grandes. E hoje em dia, terreno muito grande, né, é um custo muito elevado e às vezes não compensa, na maior parte das vezes, não compensa o investimento. Muito bem, vamos acabar por aqui hoje. Daí, a semana que vem, a gente continua aqui falando do Brasil, né, como que a coisa aconteceu. E logo em seguida a gente já começa a falar dos hospitais, das farmácias hospitalares. Alguma dúvida? Tranquilo, prof. Tranquilo mesmo? Aqui é só para vocês terem uma noção, né, de como a coisa evoluiu com o passar do tempo, tá? Então, não é nada de se estudar, se decorar, entender, né? Entender é bom, óbvio, né? Mas sem necessidade de decorar, tá bom? Muito bem, então. Então, uma boa semana para vocês e semana que vem a gente continua. Bom final de semana, professor. Final de semana, obrigado. É que a gente